A paz do Senhor, professores da Escola Dominical. Sou Raquel Monteiro, professora secular de língua portuguesa da Rede Pública de Ensino, do Centro Teológico da Assembleia de Deus e de outras instituições, e faço parte da coordenação pedagógica da Superintendência da Igreja Assembleia de Deus na Paraíba. E estou aqui para divulgar para você um novo projeto, que é o projeto Estudo para Professores de Jovens. Nosso objetivo com esse projeto é trazer para você, professor, um material exclusivo, doutrinário, teológico e pedagógico com dicas e sugestões para melhorar a sua aula, trazer novas estratégias, dinâmicas e assim fortalecer o conhecimento da palavra do Senhor na vida dos jovens e adolescentes. Então, nosso intuito aqui é trazer esses aspectos doutrinários que são muito relevantes para a aplicação em sala de aula nas EBDs de todas as escolas da Assembleia de Deus da Paraíba. E nosso objetivo também é contribuir para o crescimento da obra do Senhor, tá certo? Então, você vai ver aqui logo abaixo, tá? Você pode clicar, vai estar tendo acesso a uma lista de presença. Então, a partir do momento que você assiste ao vídeo, você pode estar clicando nessa lista e confirmando que você esteve aqui e participou desse momento de interação e também de dicas e sugestões. Amém? Que Deus abençoe a cada um. A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal ADPB Oficial, mais uma semana com o estudo do Corpo de Professores para a lição dos jovens. Este trimestre estamos trabalhando o cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Hoje iremos tratar da lição número 7, que data do dia 16/5/2021, e o tema é Deus quem dá o crescimento. O texto do dia se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que nos diz o seguinte: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A síntese da lição diz o seguinte: nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar, podar, mas somente Deus é quem dá o crescimento à plantação. Os objetivos da lição, como segue o padrão, são 3. É importante você fazer a leitura deles para que seus alunos possam saber do que você irá tratar na lição. O primeiro diz o seguinte: mostrar que Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto, saber que Apolo regou a semente plantada por Paulo. E terceiro, compreender que a obra de Deus envolve muitos cooperadores. A temática da lição trata principalmente dessas últimas duas palavras, muitos cooperadores. É importante no final da lição você entender que a obra de Deus é feita através de muitos cooperadores. Amém? O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 9, da qual farei a leitura apenas do versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? No primeiro tópico da lição, ele vai nos trazer o seguinte: Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto. Irmãos, sobre esse primeiro tópico da lição, é importante nós entendermos que Paulo iniciou a obra, mas não era o dono da obra. Como eu disse inicialmente, é importante você depreender isso, que essa lição traz um tema geral, que significa cooperação na casa de Deus. É um trabalho cooperativo. A lição vai nos trazer o que é importante você abordar nesse primeiro tópico, quando fala que Paulo foi o pioneiro na igreja de Coríntios. É preciso a gente entender o seguinte, que certamente os nossos líderes, eles devem ser respeitados. Traga isso para o seu aluno domingo. Os líderes devem ser respeitados. Mas nunca devemos colocá-los sobre pedestrais. Nunca devemos colocá-los como se eles fossem únicos, insubstituíveis.
Eu costumo muito dizer, para Deus nós somos únicos. Eu sou único, você, meu amado irmão, minha amada irmã, é único. Não há ninguém igual a você. Deus nos deu uma planta única e jogou fora o modelo. Isso é nos caracterizado através das nossas digitais. Mas na obra de Deus, nós somos substituíveis. Posso dar um exemplo rápido? Você pode citar na sua sala, por exemplo, quando Moisés passou o seu, vamos dizer assim, a sua liderança para Josué. Então, é necessário que haja essa facilidade de entendimento de que não somos insubstituíveis. O nosso trabalho ele é temporário e deve ser feito com todo amor e zelo. Isso é importante, você deve aprender do início da lição. É importante nós entendermos que nós não devemos colocar os nossos líderes como substitutos de Cristo. Algumas pessoas querem colocar aquela liderança como se não houvesse possibilidade de estar melhor com outra pessoa. E quando por um motivo ou outro, aquele irmão ou irmã é chamada para um determinado trabalho diferente ou se afasta por outros motivos, o trabalho tende a cair. Então isso não pode acontecer para você jovem, para você que está me assistindo agora. Não esmoreça se a sua liderança por um motivo ou outro mudou, porque a sua liderança é o Senhor Jesus Cristo. Assim como o seu líder aqui na terra, como o meu, como os nossos pastores, eles são servos assim como eu e você, desempenhando uma função que é dada pelo líder maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Ainda sobre esse primeiro tópico, é importante você entender que lá no meio do primeiro tópico ele vai dizer que Paulo, mesmo sofrendo oposições dos judeus, manteve sua pregação na sinagoga. Eu sei que às vezes nós nos deparamos com situações em que somos empurrados a querer parar, em que as circunstâncias muitas vezes querem nos fazer desanimar. Mas quando a gente tem um alvo firmado em Cristo e sabendo que Ele está conosco, que o nosso galardão não está aqui, mas está no céu, a gente deve buscar manter a pregação de Deus viva em nossos corações, através dos nossos atos, através da nossa fala, para que as pessoas possam ser alcançadas, independente do momento em que esteja passando. Isso é importante você entender, que não devemos desanimar diante das dificuldades quando é falar das boas novas do Evangelho. Mas ainda sobre esse primeiro tópico, o que a gente pode destacar é que Paulo plantou mesmo na ausência. A lição vai dizer que o apóstolo acompanhava a igreja de Corinto, mesmo longe. Mas embaixo ele vai dizer que houve umas dissensões dentro da igreja de Corinto e começou a surgir um outro evangelho. Mas Paulo imediatamente, eu estou lendo a lição, escreveu uma nova epístola. Essa epístola, meu amado professor, minha amada professora, passe amanhã para os seus alunos, ela é chamada de Carta de Reconciliação. As referências serão colocadas aqui embaixo, mas eu já vou citá-los. Fica em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2 e o versículo 13, e o 2 Coríntios capítulo 7, versículos do 5 ao 16. Essas referências ficarão aqui embaixo no vídeo e elas fazem exatamente uma alusão a essa carta de reconciliação. É uma carta que Paulo traz para os coríntios para trazê-los à tona de que eles estavam fazendo um bom trabalho, depois de eles terem sido repreendidos por essas dissensões que estavam acontecendo dentro da igreja. Você vê, Paulo ele corrige, mas ao mesmo tempo ele conforta. Isso é papel da liderança. E ainda o que nós podemos destacar sobre que Paulo dá graças, o crescimento solidário, veja, depois de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, falar das suas dissensões, falar das suas imoralidades, da sua imaturidade espiritual, ele traz esse aconselhamento, como eu já adiantei, sobre o reconciliamento. Quando o título traz boas notícias e ele desperta no povo através dessa carta um espírito voluntário. A obra de Deus, queridos, é feita com voluntariedade, é feita com amor. Quando você entende que a obra de Deus é feita para Deus e não para homens, você a pratica com amor. E não se entristece quando por um motivo ou outro aquele líder venha falhar com você, porque você sabe, na verdade, você está seguindo e fazendo a vontade do Pai. Glória a Deus por isso. Na lição ele vai dizer o seguinte: ele agradece a Deus na frente dos macedônios. A ação dos coríntios é contagiante à igreja da Macedônia. Sobre isso é importante você dizer o seguinte, que nós devemos aprender a agradecer a Deus em público. Eu vou repetir. Nós devemos aprender a agradecer a Deus em público. Quantas vezes
você meu aluno, você minha aluna, você professor que nos assiste aqui, né? Recebe uma bênção de Deus e você diz, que coisa boa, na frente das pessoas, consegui e venci. E à noite você vai na sua congregação e agradece publicamente diante das pessoas, Deus me deu aquela vitória. Mas o que impede você de agradecer a Deus na frente das pessoas que também não fazem parte do seu círculo evangélico? Seja uma testemunha do Senhor, levante a sua voz e diga em alto bom som, glória a Deus, graças a Deus eu estou de posse de vitória. Agradeça ao Senhor, contagie as pessoas, porque através da sua fala, pessoas podem vir ser alcançadas pelo Evangelho. E a igreja da Macedônia, onde Paulo estava naquele momento, resolve também angariar verbas para ajudar os necessitados. Então, nesse primeiro tópico é importante você falar de não desistir das dificuldades. Que você deve acreditar que os seus líderes são instruídos por Deus, sim, mas não deve colocá-los em pedestrais, substitutivos de Cristo. E que nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá, aonde estivermos, e glorificarmos o seu nome, para que Ele seja engrandecido e para que Ele esteja sempre acima de todas as coisas e presente em nossas vidas. A paz do Senhor, professores. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um momento pedagógico. Depois de estudar a lição 7 com o nosso professor Adriel, agora nós sugerimos uma dinâmica para você realizar na sua sala neste domingo. A dinâmica tem por título: Eu planto, você rega, mas só Deus dá o crescimento. Como vocês estão vendo aí no vídeo, a dinâmica conta com 3 participantes. Um professor e 2 alunos seria a nossa sugestão, mas você pode se organizar na sua sala se vai fazer com 3 alunos ou você participará da dinâmica. A dinâmica contará com a participação do professor, como Paulo, e mais 2 alunos, um sendo Apolo e um representando a igreja de Corinto. Paulo ficará com a imagem plantar, como vocês estão vendo no vídeo. Apolo ficará com a imagem regar. Paulo, em breves palavras, começará a evangelizar a igreja de Corinto, representada por um aluno. Por exemplo, Jesus morreu na cruz para perdoar seus pecados, ele te ama, ele quer te dar salvação. Vai pregar. Depois, Apolo continua esse trabalho evangelístico. Por exemplo, não desista, igreja de Corinto. Continue firme no que você aprendeu. Deus não te vê como culpado. O sangue de Jesus tem te limpado de todo pecado. Ele te ama. Vai continuar a pregação que Paulo iniciou. Só que tem um detalhe. Durante toda a pregação, o professor precisa avisar ao aluno que representa a igreja de Corinto que ele não vai poder esboçar nenhuma reação. Ele vai ficar parado ou parada, sentado no banco, sem dizer nada. Ao final, o professor explicará que essa reação da igreja de Corinto se dá para evidenciar que Paulo e Apolo podem plantar e regar, mas só Deus dá o crescimento. Então, a conversão da igreja de Corinto, o crescimento da igreja de Corinto, só se dá porque Deus é quem proporciona esse crescimento. Paulo e Apolo só são ferramentas utilizadas por Deus. É importante frisar isso. Então, como objetivo de aprendizagem, temos entender que o que planta e o que rega não tem poder de convencer, nem fazer a igreja crescer espiritualmente. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como está escrito em João 16:8. Só Deus dá o crescimento. Então, professor, professora, essa é a dinâmica dessa semana. Segundo tópico da lição, ele vai nos falar: Apolo regou a semente plantada por Paulo. Esse tópico segue o padrão de 3 subtópicos, e o primeiro diz: Apolo, um homem cheio de sabedoria. Apolo, forma abreviada de Apolônio, era um judeu da diáspora, origem judaica, porém de cultura grega natural de Alexandria. O que é importante a gente destacar do início desse segundo tópico? Irmãos, queridos professores, professoras, você aluno que nos acompanha, é importante a gente buscar o conhecimento de quem era Apolo. Traga para os seus alunos, traga para a sua sala de aula quem era Apolo. A gente cresce ouvindo Paulo plantou, Apolo regou,
né? Mas Deus é quem dá o crescimento, ou como aquele louvor, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, mas só que às vezes se alguém perguntar para nós quem é Apolo, você é professor, tem a função didática de trazer para os seus alunos quem era Apolo. E aonde está, meu querido amado irmão Adriel, essa passagem sobre Apolo? Você vai aparecer aqui no rodapé do texto, mas você vai e pesquise no livro de Atos, capítulo 18, a partir do versículo 24. Lá vai contar toda a história de quem era Apolo, um filósofo, um homem de cultura, um homem que havia estudado, né? Vai contar a sua base, a sua origem. É importante você trazer para o seu aluno esse aprendizado de quem era Apolo e qual era o papel dele na igreja de Corinto. Porque às vezes nós na igreja escutamos saber de Apolo, mas não sabemos a sua verdadeira origem. Então, Atos capítulo 18, versículos do 24 em diante, acho que até o versículo 28, é exatamente uma autobiografia escrita por Lucas, no livro de Atos, que conta quem foi Apolo, de onde ele veio, suas origens. É importante você fazer essa leitura, ou você fazer um estudo sobre esse texto, para trazer para o seu aluno, ou para você, aluno que está aqui conosco, entender quem é este Apolo dentro do contexto da história de Paulo. Amém? Ainda dentro do segundo tópico, o que nós podemos citar é quando ele vai, no segundo tópico, ele fala Apolo sucede a Paulo em Corinto. Lá no meio do tópico ele vai dizer: um casal percebe que os discursos de Apolo eram profundos e geniais, porém faltava-lhe a experiência do Evangelho. Mesmo com todo o conhecimento e desenvoltura, Apolo se coloca aos pés do casal para aprender do Evangelho de Cristo. A gente tira aqui um conteúdo bastante importante. Ainda dentro do livro de Atos, capítulo 18, do 24 em diante, a gente vai ver no versículo 25, é importante você fazer essa leitura, que ele vai dizer o seguinte: este era instruído, a gente está falando de Apolo, este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Veja, que lição você pode trazer para o seu aluno amanhã, ou para você, aluno que nos acompanha aqui através deste vídeo? É que Apolo não era batizado com o Espírito Santo. Apolo não era batizado, ele não tinha passado pela experiência do batismo com o Espírito Santo, mas isso não o impedia de falar do amor de Deus. Isso quebra com alguns paradigmas de que dentro da igreja às vezes é necessário você ser batizado para desenvolver alguns trabalhos. Mas a gente depreende aqui desse assunto que para fazer a obra do Senhor, para levar o ídolo do Senhor de Marcos 16 e 15, não necessariamente precisamos ser batizados com o Espírito Santo, mas devemos sim ser revestidos pelo óleo da unção da presença de Deus em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus por isso. E é importante a gente entender que Apolo, dentro desse contexto que eu falei, de Atos 18, do 24 até o 28, ele era um homem instruído, mas mesmo assim, ele não se incomodou de estar aos pés. Veja, a palavra de Deus vai nos dizer que ele se colocou aos pés. Significa, ele se subordinou. Mesmo sendo um homem altamente letrado, ele não viu problema em aprender mais. Eu costumo muito dizer um texto que eu escuto na escola bíblica dominical, através do nosso superintendente, que diz: aquele que não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Então você precisa trazer isso para o seu aluno, humildade. Por mais letrado que ele possa ser, por mais universitário, por mais cursos que ele possa possuir, mas é necessário sentarmos e aprendermos mais de Deus por aqueles que possam vir a nos ensinar algo da experiência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? O que é que a gente pode aprender também ainda sobre Apolo, esse segundo tópico é só sobre Apolo, que ele tinha um discurso unilateral, quer dizer, faltava um relacionamento ambíguo, entre ele e Cristo, Cristo e ele. Ele era um daqueles discípulos, assim como Paulo vai encontrar na igreja de Éfeso e também na igreja de Coríntios, que nunca tinham ouvido falar do batismo com o Espírito Santo. Eram discípulos de João, conheciam apenas o Evangelho, o batismo pelas águas. Isso é importante você trazer para os seus alunos, fazendo um comparativo de que, apesar dele não ter desenvolvido ou não ter sido, envolvido com o batismo com o Espírito Santo, isso não o impedia de ser cheio da graça de Deus em promover
a palavra do Senhor. Né? No terceiro tópico, Apolo ele é apresentado por Paulo como seu sucessor no ministério da palavra em Coríntios. Veja, né? Apesar de Apolo não ser batizado com o Espírito Santo, ele é considerado por Paulo um homem que é conhecedor profundo, tem um encontro real com Cristo na estrada de Damasco, né? Ele o considera como seu sucessor. Daqui a gente tira outra lição que eu quero que você leve amanhã para o seu alunado, de que ninguém é insubstituível. Certo? Veja, Paulo, um homem extremamente habilidoso na palavra de Deus e compromissado e vívido de experiências com o Espírito Santo do Senhor, ele não tem problemas em ver em Apolo um sucessor. Lembra que eu falei lá no começo da lição sobre os cooperadores? É nesse ponto que a gente chega. Todos nós somos cooperadores do Evangelho. Todos nós somos enviados para atender a igreja, não importa a sua idade. Você tem o papel de cooperador do Evangelho. Você não é maior nem menor do que ninguém. Todos nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. A lição vai nos dizer que Paulo não via Apolo como um opositor, mas como um ajudador. Esse é o momento ápice da lição. Apesar de parecer que Apolo era apenas um homem intelectual, traga isso para os seus alunos. Ele tinha dentro do seu coração o fervor daquilo que ele havia aprendido através de João Batista. E as suas palavras não eram mentiras porque ele não era batizado com o Espírito Santo. De forma alguma. As suas palavras eram verdades. Eram palavras técnicas, eloquentes, palavras que você pode até usar a expressão um discurso platônico, quer dizer, um discurso apaixonado, né, de saudade. Seria legal você fazer essa expressão, mas faltava um conhecimento, uma experiência mais profunda com Deus. E Apolo, em vez dele ser enxotado por Paulo, ao contrário, Paulo o apresenta como o seu sucessor na obra de Deus na cidade de Corinto. Resumindo desse segundo tópico, não importa quem planta, não importa quem rega, importa o Senhor que dá o crescimento. Na lição a gente pode depreender isso. Paulo foi pioneiro na igreja de Corinto. Apolo regou aquele pressuposto da igreja de Corinto, mas quem dá a chuva e germina a semente é o Senhor Jesus Cristo. Porque é no Senhor Jesus Cristo que nós devemos ter firmado as nossas bases. Não adianta nós sermos construídos com materiais de boa qualidade, mas se não tivermos nossos pés firmados no Senhor Jesus Cristo, que é a rocha. Não adianta construir uma casa sobre areia. Está lá no livro de Mateus, né? Se não me engano é no capítulo 5, a partir do versículo 17. Não adianta, vou confirmar aqui, não é Mateus capítulo 5, quando ele vai tratar sobre os dois alicerces. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Não adianta você ter uma estrutura bonita se os seus pés não estiverem firmados na rocha, no solo, em uma boa fundação. A nossa base, a nossa razão de viver deve ser no padrão proporcionado por Ele, por Cristo Jesus. Não em líderes humanos, lembra que eu falei no começo? Mas deve ser firmados em Cristo Jesus. Porque se firmarmos os nossos pés sobre teologias humanas, no momento em que essa teologia vier a ruir, porque o inimigo é astuto e tem as suas ferramentas, nós também cairemos juntos. Então, firme o seu coração e as suas promessas no Senhor Jesus Cristo. Ele é a base, Ele é o solo da qual devemos construir as nossas fundações. Sobre o terceiro tópico da lição, vai nos tratar do seguinte tema: a obra de Deus envolve muitos cooperadores. Querido professor, querida professora, não fuja dessa temática. Essa lição número 7, que vai nos tratar, é Deus quem dá o crescimento. Lembre-se, o tema básico proposto é cooperadores. Ok? O aluno deve sair de sua aula depreendendo que todos nós somos cooperadores, sendo líderes ou não líderes. O que importa é estar debaixo da vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, falando sobre esse tópico, o que é importante a gente depreender desse tópico? Ainda no primeiro parágrafo ele vai dizer: os coríntios estavam brigando por seus líderes preferidos e tal atitude demonstrava imaturidade espiritual e carnalidade.
Toda organização precisa de líderes. Não importa a organização, seja eclesiástica, seja no mundo secular, toda organização precisa de líderes, precisa de alguém que responda por elas. Mas é importante a gente entender que esse líder, ele deve, no campo religioso, na nossa igreja, falando da nossa questão eclesiástica, da nossa eclesia, da nossa igreja, ele deve ser preocupado, a lição vai nos trazer, com o reino de Deus. A preocupação maior é com o reino de Deus. Muitas dissensões, amados irmãos, que nos assistem nesta manhã, muitas dissensões acontecem porque as pessoas não estão visando o reino de Deus, mas estão visando os reinos terrenos. Mas é importante a gente entender que nós somos apenas instrumentos de Deus. Nós somos apenas ferramentas de Deus. É preciso entender 4 palavras, 4 termos importantes para que a gente possa conseguir viver em harmonia com os outros irmãos e ao mesmo tempo fazer um trabalho digno de ser aceito de forma plena, um sacrifício agradável aos olhos do Senhor. A lição vai trazer essas expressões. É importante você demarcar na sua lição e apresentar aos seus alunos amanhã. E para você, que é aluno, marque na sua lição. Pergunta ao seu professor na escola dominical, ou medite sobre essas palavras, quando ele vai lhe dizer no final do segundo parágrafo que diz: cooperadores voluntários comprometidos na obra do Senhor. Apenas instrumentos de Deus. Cooperadores voluntários comprometidos com a obra do Senhor, instrumentos de Deus. Quando você, meu querido jovem, meu querido ouvinte, telespectador, assistir essa aula, reflita dentro de você. O trabalho que você tem feito para Deus tem sido um trabalho voluntário, voluntário no sentido de não voluntariedade para os homens. Isso é importante entender. O meu pastor pediu, eu vou fazer porque o meu pastor pediu. Não! Você vai fazer porque você quer agradar a boa, perfeita e a vontade de Deus. A gente tem que ter essa mentalidade. A gente tem que ter essa mentalidade que nós somos instrumentos de Deus e não instrumentos dos homens. Isso é importante você entender. Você não é instrumento de pastor, você não é instrumento de líder. Você é instrumento de Deus. Você apenas foi indicado através de uma liderança que foi constituída por Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Você é um cooperador voluntário. Se é voluntário, tem que haver amor. Tem que haver desprendimento e tem que haver comprometimento. Se não há voluntariedade, se não há comprometimento, o trabalho sai deturpado. Vai chegar momentos que você vai praguejar ou murmurar. Mas quando você assume essas 3 funções e entende que você é instrumento de Deus, decore isso. Instrumento de Deus, cooperador voluntário e comprometido com a obra cresce. Não porque é você, mas porque Deus faz, através de você, a sua obra prosperar. Amém? O trabalho deve ser feito em equipe. Não somos competidores. Não precisamos aparecer para os homens. Precisamos estar diante da vontade e dos olhos aprovados de Deus. Assim como lá na passagem de Jó, capítulo 1, quando Deus olha para Satanás, que está entre os anjos, uma pequena alusão. Você pode trazer isso para os seus alunos. E o que é que Deus fala para Satanás? Tem visto o meu servo Jó, homem justo e fiel, temente, e que se desvia do mal. Então nós devemos estar dentro da vontade de Deus, fazendo com que Deus se agrade do nosso trabalho. Glória a Deus por isso. O que é importante a gente também pegar desse último tópico da lição. Quando ele fala que os cooperadores plantam e regam, mas somente Deus dá o crescimento. Ele vai nos dizer o seguinte: Paulo e Apolo reconheciam que sem o Senhor não poderia haver crescimento natural e saudável. Veja, natural e saudável. Nada forçado, nada comprado, nada barganhado. Às vezes as pessoas, para fazer o seu ministério crescer, oferecem brindes, lanches, prêmios, brincadeiras, diversões, fugindo da santa palavra de Deus, que é simples, pura e reta. Quem dá o crescimento natural é Deus quando você faz de acordo com a vontade de Deus. Não precisa comprar ninguém, porque o nosso corpo, a nossa alma, já foi comprada e lavada no sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O lavrador pode preparar a terra, lançar a melhor semente, adubar e limpar, está na lição, tá? Mas somente Deus pode fazer chover e germinar a semente. Então tem algo que eu quero trazer para os irmãos, já estamos perto de chegar ao final desse tópico.
Porque muitas vezes a gente tem essa ideia de quando a gente encontra alguém, né, um líder, a gente costuma dizer no meio evangélico, lá vem um grande homem de Deus, né? Lá vem uma grande mulher de Deus. E às vezes nós somos motivados a querer assistir cultos ou pregações ou palestras daqueles irmãos porque foi criado um título que talvez aquele irmão nem se considere assim. Talvez ele realmente seja uma pessoa humilde, né? Que não se preocupa com títulos de grandeza, mas que faz a vontade de Deus. Em vez de você chamá-lo de grande homem de Deus ou grande mulher de Deus, por que é que você não chama olha o homem de um grande Deus? Olha aquela mulher de um grande Deus? Você compreende? Traga isso para os seus alunos. Coloque Deus acima das coisas. Não coloque Deus num patamar de um homem grande homem de Deus. Você está equiparando. Mas na hora que você diz, olha, lá vai aquele pastor, aquele é um homem de um grande Deus. Lá vai aquela irmã é uma bênção, aquela é uma irmã de um grande Deus. Dê honra a quem te honra, mas também só glorifique ao nosso Deus, porque o nosso trabalho aqui é temporário, mas o trabalho de Deus é contínuo e permanente, até o dia em que as portas se fecharão e estaremos do lado de dentro. Amém? Glória a Deus por isso. Aí sim, acabou tudo e estaremos com o grande Pai eterno celestial e vamos adorá-lo e glorificá-lo sem se preocupar com mais nada. Amém? Mas até aquele dia, entenda que o nosso trabalho é temporário e quem dá o crescimento é o Senhor Jesus Cristo. E para concluir, disposições para servir. Paulo e Apolo entendiam que no exemplo de Cristo ele veio para servir e não ser servido, né? O modelo diaconal de Jesus. As pessoas no começo de sua carreira ministerial querem servir, mas depois acham que merecem ser servidos. Nós vemos isso em diversos campos. Não leve isso para os seus alunos. Aprenda isso. Você não precisa ser servido, você precisa servir. Jesus Cristo, na sua última refeição, fez um ato de lavar os pés dos discípulos, que era um ato considerado para escravos, era uma das funções mais baixas que tinha. E ele deu ali uma lição de humildade. E ele estava mostrando para os seus discípulos que se eles fossem assim, com aquele ato, humildes servos do Senhor, eles ganhariam a coroa e o galardão eterno. Então, no momento em que isso traz para nós uma reflexão até na hora da morte, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, quando Paulo já está prestes a morrer, em 2 Timóteo, vou fazer a leitura aqui rapidinho, capítulo 4, versículos 6 a 8, ele diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, cumpri a minha função. É chegado o tempo de parar e ele descansa no Senhor. Às vezes nós estamos em situações que quando adoecemos por um motivo ou outro, não, eu tenho que ir, se eu não for a obra não anda, meu Deus, e se eu morrer quem vai tomar conta? O que vai acontecer? Aquele ministério vai acabar? Não, meu querido, porque o dono da obra não deixará o trabalho terminar. O teu trabalho aqui na terra pode até terminar, o teu trabalho naquele ministério pode até terminar, mas o dono da obra levantará outros para que a obra do Senhor não sofra em descontinuidade. Eleve a Deus, glorifique a Deus, coloque Ele acima de todas as coisas, pois você é um homem, é uma mulher de um grande Deus. Aleluia, glória a Deus. Foi bom para vocês? Eu espero que tenha chegado ao coração de vocês e que tenha tudo ficado claro. Essa lição é o poder mais importante para a gente entender que a obra de Deus é feita com trabalho, como irmãos, voluntário, comprometido, como instrumentos de Deus. Que Deus os abençoe e que próximo domingo, se Deus assim permitir, estaremos aqui para mais um estudo de professores da lição de jovens. A paz do Senhor para todos. Amém. Semana. Que você tenha uma aula abençoada, muito proveitosa. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no canal da ADPB. Nós te aguardamos próximo sábado, ao meio-dia, com mais um vídeo da EBD, Estudo de Professores de Jovens. Que Deus lhe abençoe.
Até a próxima semana, em nome de Jesus.